mulher gordinha, claro que não, você vai cagar nessas cuequinhas. Mulher gorda não, por favor, não pica de mulher gorda não. A teoria é bem prática, não porque fofocar de ninguém. Cueca de bunda fronteira. Yeah, baby. Rapaz, agora que o Woody falou que tá no episódio 165 de Bleach, eu vou falar uma teoria bem realista sobre um personagem que muita gente acha, quer dizer, acha estranho. Eu tô falando de ninguém menos que Mayuri Kurotsuchi, porque muita gente olha pra ele e pensa: esse cara é maluco, esse cara é doido, esse cara é um cientista malvado. Mas se você parar para analisar de forma bem realista, o Mayuri é uma das mentes mais inteligentes da Soul Society. Verdade, aquele cara parece um experimento de laboratório andando. Ele muda o corpo, muda o rosto, muda tudo. Pois é, mas olha a teoria. O Mayuri Kurotsuchi representa o cientista sem limite moral. Na história de Bleach, ele faz experiências com tecnologia espiritual, corpos modificados, remédios e venenos, criação artificial de seres. Ou seja, ele é tipo um cientista extremo da Soul Society. A teoria é que o autor Chichikubo criou o Mayuri inspirado em cientistas reais que fazem experimentos perigosos para descobrir novas coisas. Ah, então quer dizer que ele não é só um vilão? Exatamente. Ele é tipo um cientista obsessivo pela evolução. Ele acredita que tudo deve ser testado, mesmo que seja estranho, mesmo que seja perigoso, mesmo que dê errado. Por isso ele vive criando coisas novas. E tem outra teoria interessante. Lá vem teoria. O Mayuri também representa a curiosidade humana levada ao extremo. Sabe aquele cientista que pensa: e se eu tentar isso? E se eu modificar isso? E se eu testar isso? Ele nunca está satisfeito o que já existe. Vocês estão discutindo ciência de anime? Eu aqui não tentando rir. Ops, saiu 2 peidos. Tsunade, isso foi tipo um experimento secreto do Mayuri? Novo projeto do laboratório. Experimento gás número 7. Rapaz, se o Mayuri Kurotsuchi estivesse aqui, ele já ia querer estudar esses gases da Tsunade. Se ele estudar, ele descobre o jutsu secreto do gases infinito. Mas, falando sério, Mayuri é um dos personagens mais complexos de Bleach. Porque ele mostra que nem todo gênio é herói, mas também não é totalmente vilão. Ele é um cientista que quer entender tudo, mesmo que o jeito dele seja meio assustador. Rapaz, agora eu vou contar uma teoria realista sobre outro personagem muito importante de Bleach. Eu tô falando do arqueiro sério, o homem de flecha espiritual, Uryu Ishida. Muita gente acha que o Ishida é só aquele personagem calmo, inteligente e meio frio, mas tem uma teoria muito interessante sobre ele. Ele parece aquele aluno da escola que tira 10 em tudo e ainda corrige o professor.
Exatamente, mas olha a teoria. O Uryu Ishida representa o orgulho e a tradição do Squincy. Os Squincy são guerreiros espirituais que usam flechas de energia espiritual para destruir Hollows. E durante muito tempo eles tiveram conflito contra os Shinigamis. Então o Ishida carrega um peso enorme? Ele é um dos últimos herdeiros dessa tradição Quincy, ou seja, ele sente que precisa honrar a história da família dele. Então é por isso que ele é tão sério? Exatamente, ele tenta agir de forma disciplinada e perfeita, porque sente que precisa representar o Quincy com honra. Mas ao mesmo tempo ele acaba virando um amigo de Shinigamis, como o Ichigo Kurosaki. Existe um conflito dentro dele. Ele pensa tipo: Eu devo seguir o orgulho dos Quincy ou confiar nos meus amigos? essa é a grande teoria do personagem. Então ele é tipo o cara dividido entre duas culturas. Isso mesmo, por isso o Uryu Ishida é um personagem tão interessante. Ele não luta só contra inimigos, ele também luta contra as próprias dúvidas. Teoria profunda, personagem complexo, conflito interno. Tsunade, você tá tentando morrer. Desculpa! Eu imaginei o Ishida atirando flecha e dizendo: flecha Quincy do vento, ativar. Ops! Isso aí não foi flecha Quincy não, isso foi flecha gasosa. Novo poder do anime. Arco espiritual da Tsunade. Rapaz, se o Uryu Ishida visse isso, ele ia criar uma técnica flecha Quincy anti-gás. Se continuar assim, eu vou destruir o Flydicer inteiro. Mas, resumindo a teoria, o Ishida representa honra, tradição e conflito interno dentro de Bleach. Ele é aquele personagem que mostra que a amizade pode superar rivalidade antiga. Rapaz, agora eu vou falar de uma teoria muito interessante e bem de forma realista sobre uma personagem muito misteriosa de Bleach. Eu tô falando da capitã mais calma do mundo da Soul Society, Hetsu Unohana. Porque muita gente quando vê a Unohana pensa: Ah, ela é só uma média tranquila, uma capitã calma, uma pessoa que só cura os outros. mas a verdade é que ela é muito mais complexa do que parece. Verdade, tem aquele olhar que parece... super tranquila, mas ao mesmo tempo parece que ela sabe de coisas que ninguém sabe.
Exatamente. A teoria realista sobre a Hetsu Unohana é que ela representa duas personalidades diferentes dentro da mesma pessoa. Por um lado, ela é uma curadeira. Ela salva vidas, ela cuida dos feridos. Mas por outro lado, ela tem um passado extremamente perigoso. Isso mostra uma ideia bem realista. Uma pessoa pode mudar completamente ao longo da vida. Ela pode ter sido alguém muito violento no passado, mas decidir seguir um caminho de paz depois. Então ela virou médica para tentar compensar o passado dela? Ela é justamente a teoria. A Hetsu Unohana pode ter escolhido se tornar curandeira, porque ela entende o valor da vida melhor do que qualquer outro capitão. Ela viu muita batalha, muita destruição. Ela decidiu usar o poder dela para curar em vez de destruir. E isso é algo muito humano. Ou seja, ela parece calma, mas provavelmente é uma das mais perigosas da Soul Society. Exatamente, meu filho. E é por isso que muitos personagens de Bleach respeitam muito ela. Porque quando alguém tem muito poder, mas escolhe ser gentil, isso mostra um controle enorme. Médica poderosa. Isso me lembra alguém. Verdade, você também é médica em Naruto, não é? Imagina a Unohana tentando curar alguém enquanto vocês ficam fazendo piadas. Ops, saiu um do peido. Isso nada, isso foi tipo técnica médica secreta do vento. Novo jutsu desbloqueado. Liberação de gás medicinal. Rapaz, se a Hetsu Unohana estivesse aqui, ela ia falar: Esse gás precisa de tratamento espiritual urgente. Vocês não prestam. Mas resumindo a teoria, a Hetsu Unohana mostra que uma pessoa pode ter um passado sombrio e ainda escolher proteger os outros. Ela é uma das personagens mais profundas e misteriosas de Bleach. Rapaz, agora eu vou falar de uma teoria bem realista e bem explicada sobre um personagem que muita gente acha muito interessante em Bleach. Eu tô falando do capitão que parece um lobo gigante, Sadin Komamura.